Leitura do livro de Jeremias, capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu na sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cinge-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxestes grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Edã e faz ouvir a calamidade desde o monte Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que te dão amargosa, te chega até ao coração. A entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira ou ouvirei a voz de trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observai a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros te estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as árvores do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim disse, assim eu propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde de farias
Te farias bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, ou como de uma mulher que está de parto, uma angústia como de que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam que os seus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter fartado. Adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos. Levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros, destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor, dizem, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto dissestes tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como a sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega, o teu pão, que haviam de comer com teus filhos, e com tuas filhas comerão as tuas ovelhas, e tuas vacas comerão tua vide, a tua figueira, e tuas cidades fortes em que confiavas, e abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas, então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na nossa terra? Assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem.
porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se caçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alinham-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Jeremias capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filho de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina e tecoa, e levantai o facho sobre Betaraquém, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento, a formosa e delicada, a filha de Sião, e eu deixaria desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará o seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós que se já inclina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser revisitada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência, estragos se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os meus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter, e derramá-lo-ei sobre os meninos e pelas ruas e suas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, porquanto cairão entre os que caem no tempo em que eu vos visitar. Tropeçarão, diz o Senhor, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me aguardam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeço a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados.
dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinte de cilício e revolte-te da cinza. Planteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou.